Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 13. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Então, vamos para mais uma aula de História e contamos com a sua colaboração. Antes de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 12. Questão 1. Quais foram os principais povos da antiguidade que habitaram a região da Mesopotâmia? A alternativa correta é a alternativa D, sumérios, babilônicos, assírios e caldeus. Questão 2. Os fenícios viviam numa faixa de 200 quilômetros de comprimento entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Semitas provinham do litoral setentrional do Mar Vermelho. Assinale a principal contribuição desse povo para as sociedades contemporâneas. Qual foi a principal contribuição dos fenícios para a sociedade atual? Alternativa correta, alternativa A, o alfabeto. Questão 3. Na Babilônia, foi criado um código de leis onde, através dele, as pessoas passaram a pagar na mesma proporção os seus delitos. Em outras palavras, através desse código, tudo seria olho por olho, dente por dente. A descrição acima se refere ao código de Hammurabi. Alternativa correta, alternativa A. Questão 4. Esse povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Para eles, a guerra era uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistava, impondo aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter respeito e espalhar o medo entre os outros povos. A descrição acima se refere a qual povo que ocupou e dominou o território da Mesopotâmia. Alternativa correta, alternativa B, se refere aos assírios. E por fim, questão 5, leia a descrição abaixo. Um episódio marcante e triste da história hebraica foi o evento que culminou na expulsão dos judeus do seu próprio território. O fragmento acima se refere a um fato infeliz da história hebraica. Esse acontecimento ficou conhecido como, alternativa correta, alternativa C, diáspora judaica, que também é conhecida como diáspora hebraica. Beleza? Fizemos a correção da atividade da nossa última aula, a aula número 12. E hoje nós vamos falar sobre uma das civilizações antigas, se não a civilização antiga mais importante, que é a Grécia. Então prestem atenção, é um assunto de suma importância. Hoje nós vamos falar sobre os gregos, beleza? Vamos falar sobre alguns aspectos gerais da civilização grega. Vamos falar agora sobre a localização, né? A Grécia ela é localizada na Península Balcânica, situada ali no sul do continente europeu, no sul da Europa. O solo grego, gente, era um solo pouco fértil, irregular e montanhoso, o que acabou contribuindo para que a agricultura não se desenvolvesse na Grécia Antiga. Então, gente, a Grécia ela difere um pouco das outras civilizações antigas. Por quê? Porque a maioria das civilizações antigas, elas viviam da agricultura. Elas tinham como principal atividade econômica a agricultura. No caso grego, isso não acontece, porque os gregos, não tinham um solo propício
para a plantação. Era um solo pouco fértil e irregular. Então, isso acabou contribuindo para que os gregos eles não investissem na questão agrícola, na agricultura. Beleza? A história grega, gente, ela é dividida em períodos. Por que isso foi feito? Para facilitar a compreensão e o estudo. Nós vamos ver aqui alguns dos períodos da história da Grécia e vamos mencionar o que aconteceu de mais importante em cada um desses períodos. O primeiro período que nós vamos falar é o período pré-homérico. Esse período vai do século 20 até o século 12 a.C. No período pré-homérico, gente, ocorreu o povoamento da Grécia Antiga. Foi no período pré-homérico onde se começou a povoar aquela região da Grécia. Então, o que aconteceu de importante nesse período foi o povoamento do território grego. O período homérico, esse período vai de 1100 a 800 a.C. No período homérico, gente, foi criado, na verdade, os poemas Ilíada e Odisseia. Esses poemas eles foram atribuídos ao poeta Homero. Inclusive, esse período homérico, ele recebe esse nome em homenagem ao poeta Homero. Então, o que aconteceu de importante no período homérico foi justamente a época onde esses poemas Ilíada e Odisseia eles foram criados. Beleza? Período arcaico. Esse período ele vai de 800 a 500 a.C. O período arcaico ele é caracterizado pela formação da cidade-estado grega, que também é conhecida como polis. Então, no período arcaico, foi nessa época que ocorreu a formação, que surge aí as conhecidas cidade-estado grega, beleza? Vamos para o próximo slide. Próximo período que nós vamos falar é o período clássico. Esse período ele vai do século V ao século IV a.C., período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como forma de organização política. Então, no período clássico, gente, ocorreu o apogeu, o ápice das cidades-estado, né? E a cultura grega também nesse período ela se desenvolveu muito. E, por fim, o último período da história grega, o período helenístico, ele vai de 336 a 146 a.C. Nesse período acontece a decadência da polis grega. Caíram sob domínio macedônico e posteriormente romano. Então, no período helenístico, o que é que acontece? A cidade-estado, as polis gregas, elas entram em decadência. Né? Elas perdem aquela importância e aquele prestígio que elas tinham. Beleza? Então, só relembrando aqui, a história grega é dividida nesses períodos, e isso aí os historiadores fazem para facilitar a compreensão e facilitar o estudo. Ok? Clarinho, clarinho. Uma observação importante. Os gregos organizavam-se em comunidades e cada comunidade era liderada pelo pater, que era o mais velho do grupo. Então, os gregos eles viviam em comunidades, em tribos, e cada comunidade tinha o seu líder, que era conhecido como pater, que normalmente o líder era o mais velho do grupo. Por que tinha que ser o mais velho? Por questão de maturidade, por o mais velho já ter enfrentado muita coisa na vida. Então, normalmente, o líder de cada comunidade, pela questão da maturidade, normalmente era o mais velho do grupo, da comunidade. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a economia grega. A Grécia Antiga, como eu falei anteriormente, ela difere da maioria das civilizações antigas na área da agricultura. A maioria das civilizações antigas, elas viviam da agricultura. A gente vai ver ali o Egito, a Mesopotâmia. Eram civilizações que viviam da agricultura, porque tinham rios que contribuíam para isso. A Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. No Egito, o rio Nilo. No caso da Grécia, a Grécia não tinha um solo fértil, um solo propício para a plantação. Então, isso fez com que os gregos eles tivessem a sua economia baseada no comércio e no artesanato. Então, o comércio e o artesanato eram as duas principais atividades econômicas na Grécia Antiga. Uma curiosidade aqui importante, pessoal. Algo muito comum na Grécia Antiga
era a escravidão por dívidas. Então, uma pessoa na Grécia Antiga ela poderia se tornar escrava se ela tivesse devendo a alguém. Então, se ela devesse a alguém, se ela não pagasse determinada pessoa, essa pessoa ela poderia se tornar escrava, né, por dívidas, por não ter pago a sua dívida. Ok? Vamos agora falar sobre as cidades-estado gregas. A Grécia, gente, ela acabou se destacando pelas conhecidas cidades-estado, que também é conhecida como polis. Professor, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado era uma cidade independente, autônoma, com suas próprias leis, sua própria moeda e seu próprio calendário. Então, a cidade-estado era uma cidade que não dependia de nenhuma outra cidade, era uma cidade independente, autônoma, que tinha suas próprias leis, sua própria moeda e que também tinha o seu próprio calendário, ok? Entre várias cidades-estados na Grécia, as duas que mais se destacaram e as mais conhecidas eram Atenas e Esparta. Eram as polis que tinham maior destaque na Grécia Antiga, as cidades de Atenas e a cidade de Esparta. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Atenas, essa cidade-estado tão importante na Grécia Antiga. Atenas, gente, tinha uma grande ligação cultural. Era uma cidade voltada para a cultura, uma grande ligação cultural. A gente podia encontrar ali na cidade de Atenas. É na cidade de Atenas que acontece a abolição da escravidão por dívidas, graças a uma lei criada por Solon. Como eu falei anteriormente, se você não tivesse condições de pagar determinada dívida, você se tornava escravo na Grécia, e em Atenas é criada uma lei, através do Solon, que abole, ou seja, que acaba a escravidão por dívidas. Então, o fim da escravidão por dívidas, ela surge ali na cidade de Atenas. Atenas também ela se destaca, pessoal, pelo conceito da democracia. Os atenienses se reuniam em praça pública para tomar as decisões em prol da sociedade. Então, em Atenas, nós realmente vemos o conceito de democracia. Existem dois tipos de democracia. Tem a democracia direta e tem a democracia indireta. Nós, no Brasil, por exemplo, nós temos uma democracia indireta, onde nós escolhemos um representante para representar o povo e decidir pelo povo. Isso é uma democracia indireta. Em Atenas, a gente vai encontrar uma democracia direta, onde o povo, parte dos atenienses, eles se reuniam em praça pública e eles próprios, eles tomavam as decisões em prol da sociedade. Então, na democracia direta, você não vai colocar alguém para lhe representar. Você próprio vai tomar as decisões. Isso é uma democracia direta e isso era perceptível ali na cidade de Atenas. Beleza? O pai da democracia, gente, também é um ateniense, conhecido por Clístenes. Então, Clístenes, historicamente, ele é conhecido como o pai da democracia. Ok? Vamos agora falar sobre a divisão da sociedade de Atenas, da sociedade ateniense. Existia uma hierarquia na sociedade ateniense. Quem estava no topo eram os cidadãos. Os cidadãos eram uma categoria formada por homens adultos e livres, filhos de pais atenienses, e os cidadãos eles podiam participar das atividades políticas. Então, para você ser um cidadão na cidade de Atenas, você deveria ser homem, ok? Mulher não se considerava uma cidadã, tinha que ser homem, livre, e você deveria ser filhos de pais atenienses. Seus pais eles deveriam ser moradores de Atenas. Se você tivesse essas características, você se enquadraria como um cidadão, ok? Abaixo do cidadão estavam os metecos, era uma categoria formada por estrangeiros, por pessoas que não eram de Atenas, que não tinham o direito de participar da vida política e nem possuir terras. Então, os metecos eles não tinham o direito de votar, né? Não tinham o direito de participar da vida política e de nem possuir terras, lotes de terras. Normalmente, os metecos eles se dedicavam às atividades como comércio e artesanato.
E por fim, quem mais sofria ali na sociedade ateniense eram os escravos, que era a categoria formada por prisioneiros de guerra ou então por filhos de escravos. Os escravos eles não possuíam direitos políticos, não podiam votar, não podiam decidir nada em Atenas e normalmente eles trabalhavam em tarefas domésticas, também em minas e também na agricultura. Então, a sociedade ateniense era dividida nessas três categorias: os cidadãos, que estavam no topo, os metecos e os escravos. Beleza? Falamos sobre a cidade de Atenas e agora vamos falar sobre outra cidade-estado importante na Grécia Antiga, que foi a cidade de Esparta. Esparta, gente, era uma sociedade voltada para o treinamento militar. Então, Esparta acabou se destacando nessa questão aí do treinamento militar. A partir dos 7 anos de idade, para você ter uma ideia, as crianças espartanas elas recebiam uma educação militar. Então, quando completasse 7 anos, as crianças de Esparta já começavam a ser treinadas, já começavam a ser preparadas através do treinamento militar para lá na frente ser um grande militar, ok? Vamos agora falar sobre a divisão da sociedade espartana, como era hierarquizada, como era dividida a sociedade de Esparta. Quem estava no topo eram os esparciatas. Os esparciatas eram homens com mais de 30 anos de idade e donos de lotes de terras. Então, para você ser um esparciata, você deveria ter mais de 30 anos de idade, deveria ser homem e também você tinha ali uma grande quantidade de lotes de terras. Somente os esparciatas poderiam participar da vida política. Também, somente os esparciatas poderiam ter escravos e ocupar cargos públicos. Então, para você ser um esparciata, você deveria ter essas características. Ser um homem de mais de 30 anos de idade, ter lote de terras, você poderia participar da vida política, ter escravos e também ocupar cargos públicos. Abaixo dos esparciatas estavam os periecos. Os periecos, gente, eram homens livres que habitavam os arredores, moravam ali ao redor de Esparta. Sem direitos políticos, eram convocados para conflitos e pagavam impostos. Então, os periecos, gente, eles não poderiam participar da política espartana e normalmente quando tinha conflito, guerra, os periecos eles eram convocados para participar e também eles pagavam impostos. E por fim, os ilotas, que eram formados por uma população servil. Normalmente os ilotas eles eram servos. E os ilotas era a mais numerosa quantidade de pessoas lá de Esparta. Então, a maioria dos espartanos eles eram ilotas. E os ilotas também eles não tinham direitos políticos. Eles não podiam decidir nada na cidade de Esparta. Então, essa era a divisão da sociedade espartana. No topo, os esparciatas, abaixo, os periecos e, por fim, quem mais sofria eram os ilotas. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre uma guerra muito importante e muito conhecida na história grega, que foram as guerras médicas. Entre quem foi essa guerra? Entre os gregos e os persas. Esparta e Atenas, essas duas cidades-estados gregas, se juntam para lutar contra os persas. Nenhuma guerra, gente, nenhum conflito na história vai acontecer sem nenhum motivo. Ninguém teve uma noite de sono ruim, vai acordar de manhã e vai guerrear, causar uma guerra com alguém sem nenhum motivo. Se tem um conflito, tem que ter uma causa. Qual foi o motivo que levou a acontecer as guerras médicas, gente? Disputa entre os gregos e os persas pelo controle e exclusividade do comércio marítimo. Então, os gregos e os persas eles estavam ali lutando, disputando o controle pela exclusividade do comércio marítimo. Só os gregos queriam ter exclusividade no comércio marítimo e só os persas queriam ter exclusividade no comércio marítimo. Então, por conta disso é que acontece essa guerra. Como é que termina esse conflito? Os gregos, eles vencem os persas, ok? Muito graças à ajuda de Esparta,
como eu disse a vocês anteriormente, que era uma sociedade voltada para o treinamento militar. Então, as pessoas espartanas eram preparadas para a guerra, para conflitos, enfim. Outra guerra também que acabou marcando a civilização grega antiga foi a Guerra do Peloponeso. Entre quem foi esse conflito? Entre as duas principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. Então, nas guerras médicas, Atenas e Esparta elas se juntam para guerrear contra os persas. Já na Guerra do Peloponeso, esse conflito acontece entre as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Então, essas duas cidades elas agora vão guerrear uma contra a outra. Qual foi o motivo desse conflito? Busca pela hegemonia na região. Então, Atenas queria ser a cidade mais importante ali da região e Esparta também queria ser a sociedade mais importante, com maior soberania ali na região. Por isso é que acontece esse conflito. Como é que termina? Esparta vence Atenas e torna-se a cidade hegemônica na região. Então, questão de lógica, né? Os espartanos eram pessoas preparadas, com grandes militares, e Esparta acaba vencendo Atenas nessa guerra e se torna a cidade mais importante, mais soberana ali na região da Grécia. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a religião grega. Os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, acreditavam em várias divindades, e o principal deus grego era o Zeus. Ok? Vamos agora falar sobre uma herança, gente, deixada pelos gregos na contemporaneidade, que foi os Jogos Olímpicos. A Olimpíada, gente, para quem não sabe, ela surgiu na Grécia Antiga. E os jogos eram praticados como forma de confraternização entre os gregos e em homenagem à honra dos deuses. Então, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, eles surgem ali na Grécia Antiga e o objetivo dessas Olimpíadas, quando elas surgem, era uma forma de confraternização entre os gregos. Então, cada cidade grega mandava seu participante para participar dos jogos e também era uma forma ali de homenagear os deuses gregos. Então, o objetivo desses Jogos Olímpicos, quando eles surgem ali na Grécia, eram esses. Totalmente diferente do objetivo que é hoje. Hoje nós vemos uma competitividade, né, muito grande e nessa época, quando esses jogos surgem, não existia competitividade. Era apenas uma forma de confraternização entre as cidades gregas. Beleza? Professor, por que se chama Olimpíadas? Esses jogos ele recebeu esse nome porque ele era realizado na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Por isso o nome Olimpíadas. Olímpia, Olimpíadas. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre algumas heranças gregas deixadas na sociedade. Os gregos, se não foi a principal civilização antiga, é uma das principais civilizações antigas. Os gregos eles contribuíram em várias áreas. Em várias áreas nós vamos ver aí a contribuição de algum grego. Nos versos, no teatro, que normalmente na Grécia nessa época era feito ao ar livre, na comédia, na história, inclusive o pai da história é um grego chamado Heródoto, filosofia, física, política, nos esportes, eu acabei de falar sobre as Olimpíadas, geografia, arquitetura. Então, em todas essas áreas e em outras áreas também, a gente vai ver aí uma contribuição, algum grego que foi importante em alguma dessas áreas. Então, a gente vai encontrar no mundo atual, gente, na contemporaneidade, uma herança muito grande deixada pelos gregos. Uma curiosidade aqui importante, na Grécia existia a chamada Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, onde se construía-se as obras arquitetônicas de destaque, como os templos e os palácios. Então, na Grécia Antiga, gente, tinha a parte baixa da cidade e tinha a parte alta. A parte alta era chamada de Acrópole. Normalmente, na parte alta, essas obras arquitetônicas de destaque eram construídas na Acrópole, os templos, os palácios, aquelas obras de destaque de grande importância na Grécia, era construída ali na Acrópole.
na parte alta, para que quando alguém chegasse na Grécia, pudesse ali visualizar logo essas obras arquitetônicas. Então, obras simples eram feitas na parte baixa da cidade. Obras arquitetônicas de destaque, de importância, palácios, templos, enfim, eram construídos na parte alta, beleza? Essa parte alta, como eu falei, ficou conhecida como Acrópole. Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Espero ter contribuído aí de alguma forma com a aprendizagem, ok? Tchau e até a próxima aula. Fui!